cultura e lazer na sua TV. Em 5 segundos, Hora da Verdade. Boa noite. A fé remove montanhas, diz um ditado popular. Porém, o que notamos hoje são as montanhas de dinheiro, resultado da mercantilização da fé, da comercialização do sagrado, do aproveitamento inescrupuloso do sofrimento humano e de sua confiança em um ser superior. Quem dá mais? Quanto mais você der, financeiramente falando, mais auxílio você terá, mais bênçãos serão derramadas, como se o Criador fosse um contabilista a acreditar juros e correção nas contas daqueles que doam até o que não têm, mantendo assim as mais diversas correntes religiosas, se é que isto pode ser chamado de religião. Aliás, cabe refletir que religião vem de religar, significando a busca por uma aproximação do ser humano ao seu Criador. E com certeza, a ligação com o divino não se faz através de uma conta corrente. Quem dá mais? Apregou a força do Espírito, mas sorrateiramente e contraditoriamente materializam suas ambições às custas daqueles que são marginalizados, penalizados e esquecidos por uma sociedade cada vez mais voltada ao ter do que ao ser. Reforçam os conceitos capitalistas, porém, estes vêm embalados com simbolismos dos mais diversos, camuflados pelo que dizem ser a luta do bem contra o mal. Financiam a salvação, capitalizando os sentimentos através de uma oratória cuidadosamente preparada para sensibilizar os que têm na fé seu único motivo para continuar vivendo. Quem dá mais? Fazem do livro sagrado um livro contábil, onde o débito será corrigido pelas doações em dinheiro dos que acreditam suas esperanças e seus sonhos de uma vida melhor. Ser feliz passa necessariamente, segundo o que apregoam, pelo ter uma casa, ter um carro, ter uma empresa. E isso tudo será concedido àquele que der o que tem. Quem dá mais? A fé se torna caixa registradora, as orações, moedas de troca. E o divino, um operador de bolsa de valores, onde o maior valor não é certamente o ser humano, mas o dinheiro. Este sim, que paga os nossos pecados, que perdoa os nossos débitos, que nos assegura um lugar no céu. Quem dá mais? Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, hoje, 3 de setembro de 2008, Você aí assistindo a gente, vou já avisando a você que nós estamos gravando esse programa, portanto não vamos poder contar com a sua participação via telefone, mas tenho certeza, dada a relevância do tema e do entrevistado, você vai participar, assistir esse programa com a gente até o seu final, até às 10 da noite. E eu falei um pouquinho de fé no início aqui, e eu vou dizer o seguinte, que nosso entrevistado desde 1975 viaja o mundo pregando o evangelho cristão em praças e outros espaços públicos. Ex-dependente químico, ele ganhou reconhecimento público como missionário. Estou falando do mineiro, ele que é mineiro, José Antônio de Souza, é o nosso entrevistado do Hora da Verdade. Você vai acompanhar essa nossa entrevista, e vai assistir com a gente aí, eu tenho certeza, é uma entrevista de bastante relevância, onde a gente vai estar conversando com ele, saber como é que essa vida de missionário, como ele mesmo diz, missionário independente. Bom, missionário, vou chamar o senhor de missionário Souza, que parece que o senhor é conhecido, então para a gente facilitar um pouco a nossa comunicação. Missionário, eu falei aí sobre a questão da fé, e hoje em dia, não vou nem denominar religiões, porque na verdade muitas se utilizam de vários instrumentos, mas enfim, hoje a gente vê muito essa questão do financiamento, vou colocar assim, da fé, dessa mercantilização. O senhor que está tanto tempo aí na estrada, desde 1975, pregando a palavra, que o senhor considera importante, como é que o senhor vê esse cenário em relação à fé e o dinheiro? Boa noite, obrigado pela sua presença. É um prazer, William de Oliveira, e esse tema é muito importante porque nós estamos vivendo dias de grandes turbulências espirituais. Hoje as pessoas estão à busca de uma força espiritual e às vezes são decepcionadas, porque existem lideranças religiosas que saíram fora do foco, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente, Jesus disse, de graça recebestes, de graças dai. Ou seja, o Evangelho é algo sem nenhum vínculo com o materialismo. Lendo a Bíblia, Jesus, quando chamou os 12 apóstolos,
ele deu-lhes uma incumbência de pregar o evangelho. E disse a eles: não levai prata e nem ouro nos vossos cintos. E dizia mais Jesus: não acumuleis para vós tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam. Acumuleis para vós tesouros nos céus. Porque onde se vê o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E não é isso que a gente vê hoje nos dias atuais. Como o editorial foi bem franco, né, e explícito, hoje as pessoas estão à procura de uma prosperidade econômica nas igrejas. Hoje até reunião dos empresários. E em Cristo nós não vemos esta mentalidade materialista. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, vida espiritual. Tanto é que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, eu não sou contra quem tem a sua vida estabilizada economicamente, desde que ele lute e tenha capacidade para adquirir seus bens, mas não usar o evangelho como moeda de troca. Bem, uma pergunta que eu faço para o senhor até um pouco antes do senhor começar o programa, a gente até estava conversando com isso, e quando a gente fala de dinheiro, uma das perguntas que eu acho que a pessoa já vai olhar falando essa questão, falando: bom, o senhor está dizendo aí que o dinheiro e tal, mas como é que o senhor se mantém pregando a palavra, né, e viajando todo mundo? De onde provém o dinheiro, o sustento que faz com que o senhor realize o seu trabalho? Boa pergunta. Desde a minha conversão, eu me converti no ano de 1975. Eu era um ex-dependente químico, um drogado, não era marginal, não era assaltante, mas eu vivia naqueles embalos dos anos 70, que era a época dos Beatles, os Rolling Stones, Janis Joplin, e me envolvi naquele mundo de paz e amor. Isso em São Paulo ou em Minas? Em São Paulo. Em São Paulo. Eu nasci em Minas, mas toda a minha vida foi em São Paulo. Eu saí de Minas com 2 anos de idade, estou com 58 anos hoje, então foram 56 anos de São Paulo. Para resumir, então eu vivi nessa vida promíscua de prazeres, de busca de identidade com a juventude da época, e eu me perdi. Eu fui levado às pressas no Rio de Janeiro a um hospital de desequilibrados mentais. A droga atingiu os meus neurônios e eu perdi realmente a... O senhor era viciado em qual tipo de droga? Era drogas injetáveis, na época eram drogas sintéticas, como Dexamil, Perventin, Preludin, Estenamina, né? E sem falar da erva. E eu era realmente um dependente químico. E eu fiquei numa situação insolúvel. E depois da minha recuperação, me recuperei através da palavra. Comecei a ler a Bíblia sozinho, meditar, fazer uma análise na minha vida, que eu tinha que ter um ser superior. E esse ser superior é Jesus Cristo. Só que eu não me envolvia com as religiões pelo seguinte: quando eu entrei numa igreja evangélica em São Paulo, eu era cabeludo, era hippie, sentei no último banco da igreja e o pastor lá do púlpito falou para os seus obreiros, lá, os diáconos: tira para fora esse mundano, porque aqui não é lugar de mundano. Eu fui expulso da igreja, porque até então, nos anos 70, um viciado em drogas, um cabeludo entrar numa igreja era um escândalo, né? Aí eles me expulsaram. E foi através dessa rejeição da igreja que eu comecei então a me familiarizar com a Bíblia. Eu falei: já que a igreja não quer me aceitar, eu creio que Deus não vai me rejeitar pela palavra dele, né? Aí comecei a ler a Bíblia, a meditar, a fazer minhas reflexões, e através da fé Deus começou a abrir a minha mente para que eu pudesse entender a palavra. Resumindo, depois de uns 3, 4 meses de meditação, eu comecei já a me integrar na sociedade. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei no jornal DCI, Diário do Comércio e Indústria, depois trabalhei como vendedor da enciclopédia Barça, que era a enciclopédia britânica, e no ano de 82 eu fui admitido pelo Ibope. Trabalhei 12 anos no Ibope e cheguei a ocupar o cargo de chefe de operações nos últimos 2 anos. Então, eu tinha 2 horas de almoço, e nessa 1 hora de almoço eu tirava o meu espaço para pregar evangelho em praças públicas, que o meu foco é pregar em praças, hospitais e nas igrejas também. Então, eu não dependia de dinheiro para alguém me manter, porque eu tinha meus recursos, né? Como eu sou solteiro, não tenho filho para criar, então o dinheiro que eu tenho dá para me manter. Agora, desde 2000 eu não trabalho mais em trabalhos seculares, né? Deixei todas as minhas atividades sociais para me dedicar unicamente ao evangelho. Respondendo a sua pergunta, quem é que me mantém hoje? Há um colaborador assíduo, chamado Samuel, é um irmão na fé, e ele é um jovem que tem uma posição econômica equilibrada, e já fazem 5 anos que todos os meses ele coloca uma quantia na minha conta. E há outros irmãos também, voluntariamente, pessoas que não fazem isso para bancar assim, uma religião, apenas eles fazem isso voluntariamente, para que eles saibam. Aliás, eles sabem que o meu trabalho é um trabalho que tem produzido, né? Tem frutos. E quando eu estive na Europa,
eu conheci uma missão chamada Remar. A Remar é uma instituição evangélica que trata de dependentes químicos, viciados em narcóticos. Porque na Europa as drogas é mais liberal do que aqui no país, né, no Brasil. E eu chegando lá, eles me fizeram uma entrevista, se identificaram com o meu ministério aqui no Brasil e eles me deram toda a cobertura. Todos os países da Europa, que eu estive em 10 países, eles me davam toda a assistência social, que eu tinha roupa lavada, alimentação, hospedagens. Então foi esta a abertura que Deus me deu. Então eu vejo isso como realmente cumprimento da palavra. Quando você serve o Senhor, as portas se abrem. Agora, geralmente às vezes você vai principalmente para as capitais e isso acontece com maior intensidade talvez do que em cidades pequenas. Mas sempre você às vezes encontra em praças públicas pregadores, pessoas que pregam a palavra de N denominações religiosas ou não. Correto. Mas às vezes eles são muito criticados, assim, desculpe até a expressão, mas só para a gente, né, informalizar ainda mais a nossa conversa, são considerados loucos, né, que têm algum problema mental. O senhor recebe esse tipo de crítica ou no caso seu específico, não vem esse tipo de avaliação por parte da população? Olha, realmente, existe realmente as pessoas que, infelizmente, não estão preparadas psicologicamente e nem espiritualmente para expressar uma mensagem numa praça pública. Primeiro, nós temos que saber que o Evangelho não é uma mensagem para condenar outras religiões ou condenar o modo de vida das pessoas. E esses pregadores, infelizmente, eu conheço muitos que eu viajo pelo Brasil, eles atacam muito as outras religiões, querem puxar sardinha para a sua brasa, e isso então cria um clima hostil, né? E além disso, há muita falta de amor pelas pessoas. O Evangelho é amor. Você não pode apontar o erro das pessoas, mas apontar Cristo para as pessoas. Agora, no meu caso, graças a Deus, eu já tive, é claro, pessoas que me criticam, não vou dizer que todos me dão crédito, mas a maioria das pessoas que me ouvem me dão crédito, porque eu prego o Evangelho, primeiramente visando a glorificar Cristo. Isto é, quando você está sendo movido pela palavra, o próprio Deus, ele te inspira para trazer uma mensagem de equilíbrio, porque eu sei que a sociedade ela é muito exigente. Então, quando eu prego o Evangelho, eu cito coisas do dia a dia. O último caso que a gente teve aqui foi o caso da Isabela, né, dos Nardones, que lançaram a sua filhinha do 6º andar. Então, eu cito esses fatos dizendo que isso é falta de Deus. As pessoas têm uma vida social equilibrada, são cultas, tanto é que ele é advogado, né? Mas quando a pessoa não tem Deus, existem as forças demoníacas que entram na vida da pessoa e a pessoa às vezes é manipulada sem saber o que é. Isso são forças estranhas, né? As forças, segundo a Bíblia, demoníacas. Paulo diz que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Então as pessoas às vezes não sabem que existe uma força por detrás disso, manipulando essas pessoas para que elas cometam crimes bárbaros, como é o caso lá em São Paulo, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, a Suzane von Richthofen, né, mandou matar os seus pais a pauladas. E os 2 jovens, a namorada e o cunhado, também são pessoas de nível superior, mas estão hoje condenados porque faltou a essas pessoas um contato com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: quem comete o pecado é escravo do pecado, mas se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, resumindo a sua pergunta, eu, graças a Deus, eu tenho 33 anos de experiência de pregar em praças públicas e sempre tem um bom público me ouvindo. Pessoas que recebem a mensagem até choram, vem gente ali com emoção, né, dizendo: olha, você falou algo que eu estava querendo ouvir e não ouvia há muitos anos. Eu digo, então continue agora indo numa igreja evangélica, próxima à sua casa, e continue dando continuidade à mensagem que você ouviu aqui. Porque a igreja é necessária, apesar dos distúrbios das igrejas, muitos desentendimento, mas a palavra de Deus tem que ser pregada na igreja. Agora eu digo às pessoas, eu já advirto-as, para que elas não sejam envolvidas com o fanatismo, nem o sensacionalismo. Que hoje há muitas igrejas evangélicas que infelizmente virou uma histeria coletiva, né? Fala-se muito em visões de anjos, muita manifestação, a pessoa vai atrás de revelações, né? E a revelação está na palavra. Paulo disse: se um anjo do céu pregar outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema no hebraico, amaldiçoado. Está escrito em Gálatas 1, e o verso 6. Então, o que eu vejo hoje na sociedade, espiritualmente falando, as igrejas, elas querem que o evangelho se adaptem a elas, mas elas não querem se adaptarem ao evangelho. Essa é a razão principal. Vou fechar esse bloco, missionário, com uma pergunta. O senhor se refere muito à Bíblia, e na verdade eu costumo dizer assim que a Bíblia é um livro, na verdade o livro, a Bíblia, a palavra de Deus, muita gente briga
né, dentro da palavra. Quer dizer, você vê várias correntes religiosas que interpretam a Bíblia à sua maneira, né? Exatamente. E aí, o que era para ser um livro que unisse as pessoas, na verdade, ele é ponto, às vezes, de desagregação, né, de controvérsias, de discórdia entre os seres humanos. Queria que o senhor comentasse isso no próximo, após o próximo intervalo aqui no Hora da Verdade. Nós estamos entrevistando o missionário, né, o mineiro José Antônio de Souza, aqui no Hora da Verdade de hoje. Até já. Aqui no Hora da Verdade, a gente entrevistando o mineiro José Antônio de Souza, missionário, né, que está desde 1975 pregando aí nas praças de todo mundo a palavra, né, que segundo ele, baseada logicamente no Evangelho. A minha pergunta do bloco anterior, missionário, com relação a essa questão, que a Bíblia deveria unir todos os seres humanos e ela é ponto de discórdia, porque cada religião analisa a Bíblia, interpreta a Bíblia da sua maneira. É verdade. Realmente, a gente vê esses distúrbios entre as próprias igrejas. E não deveria ser assim, deveria ser o contrário. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Se existe esses disparates, né, essa falta de união ou de entendimento, é a culpa dos líderes. Os líderes que estão incumbidos de entregar uma mensagem às pessoas, eles estão manipulando as pessoas, tentando fazer das pessoas uma espécie de marionete. E eu vou falar dentro da Bíblia o que diz Pedro sobre esse assunto. Na segunda carta de São Pedro, no capítulo 2, o verso 1, ele registra as seguintes palavras: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas práticas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. É o que nós estamos vendo no nosso dia a dia, é uma profecia para os dias atuais. Então esses líderes, né, esses falsos doutores, introduzem heresias de perdição, chegando a negar o próprio Senhor. E quando o homem não está dentro da palavra, ele negou o Senhor. Só para você ter uma ideia, o diabo, ele usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto. Ele não usou outro meio a não ser a palavra. E hoje esses falsos pregadores, como diz Pedro, estão usando a Bíblia para levar as pessoas ao caos. Agora, missionário, como é que as pessoas fazem, por exemplo, para discernir esse tipo de coisa? Porque, em geral, a maior parte das pessoas, quando... Não é que vou dizer que acontece isso, mas vamos dizer, com todo mundo, mas muitas são as pessoas que procuram a religião num momento de extrema sensibilidade, num momento de sofrimento, e elas às vezes estão indefesas. Como é que a pessoa pode discernir uma pessoa que possa levar a palavra de uma maneira diferente, querendo obter daí algum tipo de benefício? Muito bem, a Bíblia diz assim: examinai os espíritos para verem se procedem de Deus. Então as pessoas, quando vão numa igreja ou numa determinada reunião evangelística, ela deve fazer uma análise se o que aquele rapaz ou aquele pregador está pregando está de acordo com a Bíblia. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e encontrareis nelas a vida eterna. Então, se estiver fora das Escrituras, fora do contexto bíblico, nós temos que sair fora também, porque a salvação do homem é individual. Eu não posso culpar os falsos líderes pelo engano. Eu tenho uma verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu respeito todas as religiões, respeito todos os líderes, me dou bem com todas as denominações. Até se fez uma pergunta: se a Igreja Católica me convidar para me dar uma mensagem, é claro que eu vou lá na Igreja Católica. Só que eu vou falar não o que eles querem ouvir, eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Diz a Bíblia: quem tem a minha palavra, fale, mas fale com verdade. Então, para resumir a sua pergunta, o que a pessoa deve fazer para não ser ludibriada é começar a fazer uma experiência com a palavra. Meditar, orar para Deus inspirá-la. Que quando a pessoa é sincera, ele não vai encontrar a resposta. Agora, essas pessoas, às vezes, são manipuladas, é que elas vão com aquela intenção de receber bênçãos materiais. Hoje que está em alta nas igrejas evangélicas, não quero generalizar, é a chamada prosperidade, teologia da prosperidade. E a pessoa tem um vazio na alma. Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Se elas buscarem priorizar a palavra,
eu creio que o resultado vai ser satisfatório. Agora, a Bíblia é, por natureza, pela própria maneira com que foi redigida, escrita, ela é muito cheia de simbolismo, né? de analogias, né? De questões bastante abstratas, e muitas são as pessoas que, na simplicidade, na humildade, não conseguem compreender a Bíblia. Leem a Bíblia, mas não conseguem retirar dali alguma coisa que faça ser aplicado na vida delas. Como é que as pessoas fazem também? Elas precisam fazer um curso para entender a Bíblia? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, não é necessário fazer curso. Eu mesmo não fiz nenhum curso de teologia. A própria experiência sua foi diferente, do dia a né? dia. Deus, ele é justo e jamais ele vai deixar alguém, vamos supor, um analfabeto que não saiba ler, sem entender. Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia deste livro e os que o aguardam, aliás, e aqueles que as guardam, porque o tempo está próximo. Então, o Apocalipse já está dizendo que nós podemos ouvir, meditar, e ela vai nos dar essa dimensão de quem é Deus. Jesus diz assim: eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, Deus nunca se manifestou por uma religião, ele se manifesta pela palavra. E Jesus é a palavra. Lá em João, Evangelho, capítulo 1, verso 2 em diante, está escrito: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, no meio de nós? Jesus Cristo. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guardar a minha palavra, o meu Pai o honrará. Ou seja, Deus vai dar sabedoria para aquele que honrar a palavra. Agora, aquele que não é sincero, que é oportunista, infelizmente não vai entender. Porque lembra de Pedro, João, eles eram pescadores de peixes, não tinham cultura e foram os maiores apóstolos. E Cristo não chamou nenhum religioso. Havia muitas religiões, ou milhares de religiosos, e Jesus não chamou nenhum deles. Eu acho até interessante que tem uma palavra, uma frase que eu gosto muito, que diz que Deus não escolhe os capacitados, né? Capacita os escolhidos. Exatamente. Eu era um desequilibrado mental, fiquei no hospital de louco lá, como um indigente, e pela misericórdia do Senhor, Ele me deu uma nova dimensão de vida. Por isso que diz o apóstolo Paulo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que o Evangelho não é para oferecer à pessoa facilidades econômicas. O Evangelho é para libertar o homem. A única função do Evangelho é restaurar o pecador. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O senhor acredita, por exemplo, que uma pessoa pode estar com Deus e em Deus, sem seguir nenhuma religião, sem ler a Bíblia, e mesmo assim estar mais próximo de Deus? Como é que o senhor vê? Eu não concordo, porque para estar próximo de Deus, a pessoa tem que ter realmente uma direção, um GPS espiritual, que a Bíblia é um GPS espiritual. Salmo 119, o verso 105, Davi fala sobre isso. Ele diz... Mas o senhor não acha, por exemplo, tem muita gente, né, algumas pessoas, sei lá, às vezes eu fico com medo de algumas expressões que a gente utiliza. De qualquer maneira, pessoas que leem a Bíblia, que falam a palavra, mas nas suas ações e as suas atitudes são completamente contraditórias. As pessoas, às vezes, que não leem a Bíblia, as pessoas que não frequentam igrejas e têm uma atitude para com o outro, para com o próximo, para com a natureza, enfim, muito de acordo com aquilo que a palavra diz. É verdade. É até mais louvável. Eu também concordo com o senhor. Eu conheço pessoas que não são ligadas à igreja ou ao evangelho, mas têm um padrão de vida equilibrado, são pessoas humildes, enquanto outras que estão com a Bíblia são verdadeiros, infelizmente, lobos devoradores. Como Jesus falou, né? Virão muitos em meu nome, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Agora, não justifica, se a pessoa ela pode ter um bom padrão de vida, ser um bom pai de família, um religioso, mas diz a Bíblia: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Porque não é minha justiça pessoal que vai me justificar. Eu tenho que saber que eu sou um pecador. Não há um justo sequer. Então, Cristo, ele diz assim: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. A maioria não quer ir a Cristo. Olha aquele ditado que as pessoas dizem, né? Vários caminhos levam a Deus. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, quanto a essa questão de falsos pregadores ou falsos cristãos, isso já é bíblico. Jesus falou assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E ele diz: naquele dia nos vão dizer: em teu nome eu preguei, expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. E ele vai dizê-los: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então não é porque eu sou um pregador, um missionário, que eu esteja sendo agradável a Deus. O que Deus quer de mim não é que eu pregue, é que eu viva o que eu estou pregando.
Se eu viver o que eu prego, a minha vida vai ter desenvolvimento diário. Agora, se eu não ser fiel, eu não vou muito longe, vou parar no meio da estrada. Com certeza, né? Muita gente que está assistindo esse programa tem algum tipo de problema, principalmente de natureza emocional, só, enfim, todo mundo tem problema, né? O que o senhor diz, por exemplo, quando uma pessoa, hoje em dia se fala muito, até há umas 2 semanas a gente trouxe aqui psicólogos falando também sobre o mesmo tema, dentro de uma visão psicológica dessa situação, as pessoas que estão depressivas. Hoje em dia, principalmente, a gente encontra muitas pessoas tristes, depressivas, sem a razão de viver, sem sonhos. Como o senhor prega para esse tipo de problema? Sim. E o meu foco principal é a sociedade. Eu prego em praças públicas, eu prego em presídios, prego também até em velórios, né? Quando tem aqueles velórios, eu peço licença para as famílias e entrego uma mensagem para as famílias enlutadas, porque eu sei que nesta hora de uma perda de um ente querido é uma coisa traumatizante. Então, essas pessoas estão realmente com depressão, oprimidas, porque eu vi numa revista que a doença do século XXI, a mais terrível, é a depressão espiritual. Então, o que eu sugiro a essas pessoas é que elas passem nos seus quartos, nos seus apartamentos, no seu secreto, como disse Jesus, né? Quando tiveres que orares, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto e o Pai que está em secreto te ouvindo te recompensará. Então, o primeiro passo é se abrir diante de Deus, na solidão, no secreto. Expor a Ele toda a sua necessidade. Porque diz a Bíblia assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ou seja, quando a pessoa toma esta responsabilidade de se entregar a Jesus, ele vai ter uma vida de liberdade, vai ter uma vida suave. Como o próprio Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você sabe por que eu sou um cristão até hoje e prego com prazer? Porque eu sinto uma leveza espiritual, eu sinto paz de espírito. Jesus diz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo vou lá dar. Por isso que eu sou um cristão, não é porque eu sou ligado a alguma religião, alguma denominação evangélica ou católica. O meu compromisso não é com os evangélicos, é com o Evangelho, esse Evangelho de Cristo. Esse Evangelho tem produzido efeito na minha vida, como produz na vida de todo aquele que crê. É só a pessoa crer e ser fiel. Diz a Bíblia assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que falta hoje nas pessoas é fidelidade com Deus. Lembra aquela multidão que seguia Jesus em Jerusalém? Era uma multidão incontável. E Cristo parou e disse-lhes, vós me seguisse, não porque vocês me amam, é que vocês comeram dos pães e vos fartastes. Então o que ocorre hoje é falta de intimidade com a palavra. Se a pessoa for sincera com Deus, ela não vai ser decepcionada. Na sequência a gente vai para mais um intervalo e volta aí com o mineiro José Antônio Souza, missionário Souza, no Hora de Hoje. Estamos de volta no Hora da Verdade. Hoje, né, excepcionalmente, a gente está gravando esse programa, então, infelizmente, a gente não pode contar com a sua participação ao vivo pelo 37216955, mas tenho certeza que você está acompanhando essa entrevista, que é bastante interessante, né, que nós estamos realizando aqui com você e o missionário José Antônio Souza, o missionário Souza, que está desde 1975 pregando a palavra no mundo inteiro. Por falar nisso, a gente falou que ele está pregando a palavra no mundo inteiro. Nós vamos mostrar algumas fotos aqui e o missionário vai aí narrando para a gente algumas fotos que ele trouxe dessa peregrinação dele aí no mundo inteiro. Às vezes eu falo peregrinação, mas está certa essa palavra? É peregrinação mesmo. Viu? Então não errei não. Não, está certo. Olha lá, estamos mostrando algumas fotos, o senhor podia já ir narrando para a gente. Olha, essa foto foi no ano de 82, no centro de São Paulo, em frente à Bolsa de Valores. Eu estou ali no meio. Se as pessoas analisarem, eles são um coração perfeito de pessoas. Então, foi um flagrante de um fotógrafo que eu não conhecia, ele passando ali no prédio Martinelli, ele focou a reunião e tirou uma foto. Depois de uns dias ele veio me trazer essa foto. Bonito. Então eu vejo isso como um sinal, né? Essa aí foi em 1978, foi uma das primeiras fotos minhas de pregação na praça. Eu era bem jovem ali, não tinha nem cabelo branco, né? E à noite eu pregava em frente ao Mapping e foi uma das fotos registradas. Essa foi em Brasília, no ano de 2002, que eu fiz uma peregrinação pelo Brasil inteiro. Eu preguei em todas as capitais durante 1 ano e 6 meses. Fiquei 12 dias em cada capital pregando o Evangelho. E houve muita gente ali em Brasília também. Essa já é numa igreja em Portugal, né, na cidade do Porto. E ali a maioria daqueles jovens são ex-dependentes químicos, né, que é a Remar, que eu falei ao senhor que eu conheci lá em Portugal. Então eu louvo a Deus porque eu tive bastante espaço nesses países europeus. Aí já é na Suíça, em Genebra,
uma igreja, inclusive, que tem muitos franceses, tem suíços, ingleses e brasileiros, né? E o senhor fala em português, alguém... Ali tem a tradução simultânea, né? Tem aquele, eu pregava em português, mas tinha um intérprete simultâneo, né? Aí foi uma viagem que eu fiz em Roma, e eu também preguei em algumas igrejas em Roma, né? E aí só tirei uma foto para lembrar a Roma antiga, né? Que fala muito que havia... Os cristãos eram trucidados pelos leões. Ali eu fui ver algumas imagens na época, né? Essa já é lá em Stuttgart. Como eu não falo em alemão, aquele jovem, o pastor Paulo de Oliveira, que me traduzia nos cultos ao ar livre. Isso foi em Stuttgart. De camisa branca é você? Não, eu sou de camisa listrada. Estou até misturando o senhor. Esse aqui também é de camisa listrada, aqui já foi em Frankfurt. Houve louvor, houve ali uma adoração, né? E a multidão está do lado. E aquele é o pastor Paulo de Oliveira, que é um jovem português, e ele que me interpretava nas minhas viagens. Aí já em São Paulo, a mesma foto que saiu o coração, né, no mesmo lugar, só que está embaixo, 1980, e ali já vinha muita gente me ouvindo. Saía em frente à Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. O pessoal saía para almoçar, né, e tinha uma hora de almoço, eu aproveitava e pregava ali para eles, né. Essa já é uma pregação da Igreja Assembleia de Deus de Londres, que eu morei 4 anos em Londres. Então eu preguei muitas igrejas, né. E ali já é um ministério e eu tive muito acesso às igrejas em Londres, né? Eu louvo a Deus por tudo isso. Aí já em Paris, eu tive ali uns 5 meses também morando em Paris e preguei em muitas igrejas evangélicas em Paris. Você era no Arco do Triunfo ali? É Arco de Triunfo, né? Eu só guardo apenas para registrar um momento, não é por vaidade, não. Sem dúvida. E a gente... Aí já foi aliás, eu dei uma mensagem para o ator Dado Dolabella. Ele fez uma peça sobre Jesus Cristo, né? Naquela Paixão de Cristo. Aí aproveitei e fui até o hotel onde ele estava hospedado, dei um livro para ele, que eu sou escritor, e falei um pouco do Evangelho de Jesus Cristo para ele. Espero que ele tenha captado aquela palavra, né? Com certeza. Bem, essa peregrinação no mundo inteiro, o senhor pode fazer um paralelo, por exemplo, já que com certeza conhece vários países do mundo, da religião no nosso país, dessa busca. Como é que está isso em outros países do mundo? Se é a mesma busca, se as pessoas estão vivendo basicamente os mesmos problemas, o que o senhor percebeu? Olha, o que eu percebi que a Europa, como eles têm um padrão de vida elevado, moeda forte, lá não tem inflação, não tem tanta violência como tem no Brasil, eles são mais voltados aos seus negócios, né? Economia, a vida espiritual. Estamos continuando ali uns pedaços para a gente sim, a vida espiritual na Europa é muito, né, abaixo. Aí é na Suíça, né, em Zurique. Então, eles não procuram, mas os que procuram são sinceros. Isto não é aquele movimento como é no Brasil, né, mas as igrejas europeias, aquele povo que frequenta é sincero. Aí já no Amazonas, em Manaus, é uma pregação ao ar livre, né, e houve muita gente ali em Manaus. Aí em Belo Horizonte, Praça 7, né, foi no ano passado essa foto. E você note que as pessoas param ali para ouvir o Evangelho. Ali eu não faço peça de teatro, não faço show gospel, é só Bíblia. Não canto, é só Bíblia. E quanto tempo demora geralmente uma pregação? A minha média de pregação é 2 horas. 2 horas? 2 horas sem parar. Porque isso? vai vindo pessoas, então elas querem... Mas elas interrompem o senhor para perguntar alguma coisa ou não, isso não é possível? É difícil, né? Mas algumas me interrompem e quando elas fazem uma pergunta que tem nexo, eu paro para responder. Mas aquelas que vêm para ironizar, eu já repreendo, né? Porque tem uns que vêm fazer gracinha, né? Um exemplo, eu estava pregando uma certa ocasião e alguém disse assim para mim: ô pregador, como é que você prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Esse é o homem que escreveu. O papel aceita tudo. Aí eu disse para ele: olha, os seus documentos também são papéis, mas são esses documentos que o identificam como cidadão, sem o qual você não teria acesso à vida social. Aí eu disse a ele: como um documento identifica um homem, a Bíblia identifica Jesus como rei e como Senhor. Aí ele não teve ação e foi embora, né? Que é uma verdade, a palavra de Deus é uma identidade de Cristo, como o meu documento, né? Tanto é que ela está no mundo inteiro, é o livro mais lido de todas as nações, isto é, o maior best-seller, é a palavra de Deus, não existe outro comparável à Bíblia, né? Logo no início dessa nossa conversa aqui, o senhor citou algumas vezes a presença do demônio, do diabo e tal. Sim. O senhor realmente acredita na presença do diabo e como isso se realiza? E essa questão do exorcismo, como é que o senhor vê isso? Olha, a sua pergunta é interessante. Eu não é porque eu falo da existência do demônio, do diabo. Quem fala isso é a própria Bíblia, né? Jesus chamou ele de príncipe das trevas, né? Cristo falou: eu não sou desse reino, o meu reino não é desse mundo. E se ele não é desse mundo, é que existe alguém que está controlando esse mundo. Há uma passagem na Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno. Quantos crimes bárbaros há hoje
no nosso Brasil. Pedofilia é uma coisa tremenda. Um pai que pega uma criança, eu vi num programa de televisão que o próprio pai deixou a filha grávida de 13 anos. Só pode ser um demônio que incorporou naquela pessoa. Alguém que pega uma pessoa e estupra, né? Como lá em Guarulhos, um cara disse que matou 50 pessoas. Né? É o serial killer. Só pode ser o demônio. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. E o diabo não vem com chifre ou com um garfo, ele vem através de uma pessoa. Ele, como o Judas Iscariotes. Quando Jesus estava na mesa com os 12, Jesus falou assim: um de vós há de me trair. E nem os apóstolos sabiam. Tanto é que falam para Jesus: Senhor, quem é esse que vai te trair? Você vê que como é difícil saber quem está possesso pelos demônios. Nem os 12 sabiam. E a questão do exorcismo? Nem os 11. O exorcismo é só Cristo que pode expelir esses demônios pela palavra e pela fé. Não há outra força contra os demônios. Então, desculpe, mas às vezes a gente vê alguns programas de televisão e tal, aí aquela, né, eu já vi até falar, né, o processo do desencapetamento, até nisso eu já ouvi, que tira o diabo do corpo da pessoa. E olha, há muita fantasia no meio dessas igrejas, que eles estão expulsando demônios, e eles fazem daquilo ali um teatro. Primeiro, quando o Cristo expulsava os demônios, ele nem permitia que os demônios falassem. Cala-te e sai dele. E imediatamente os demônios eram expelidos. Quando a gente vê essas igrejas que estão expulsando os demônios, exorcizando e humilhando a pessoa, amarrando o braço para trás, mandando a pessoa ajoelhar, isso é teatro. O demônio só sai com o poder da palavra de Deus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Só para resumir a pergunta do senhor, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que havia 7 jovens cristãos, filhos do principal sacerdote de Israel, chamado Cefas. Eles se depararam com um possesso, um endemoniado, e disseram para aquele espírito: sai desse corpo, no nome do Deus que Paulo prega, sai desse corpo. E esse endemoniado parou e falou para aqueles 7 jovens: quem sois vós? Eu muito bem sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vós quem sois? E segundo a Bíblia, aquele endemoniado pegou aqueles 7 jovens, deu-lhes uma surra e eles saíram correndo nus pela cidade. Aí então você vê que não é qualquer um que expulsa os demônios, tem que ser a autoridade vinda de Deus. Porque Jesus diz: nenhum poder foi dado ao homem a não ser vindo do alto. E há muito picareta nas igrejas hoje, dizendo que tem poder, que são apóstolos, né? Que são ministros, mas são verdadeiros agentes de Satanás na terra. Infelizmente, estão com a Bíblia, mas são pessoas usadas pelo diabo. Mudando um pouco o assunto até, mas hoje nessa nossa tecnologia e tal, a gente percebe a presença, por exemplo, da internet na vida de todos nós. Certo. A internet, se você for fazer pesquisas sobre a utilização da internet, a questão dos sites de pornografia estão alcançando aí. O sexo, a pornografia, parece que dominam hoje o mundo inteiro. Como é que o senhor aborda essa questão? É mais uma arma do diabo. Há uns 6 anos atrás, em São Paulo, um estudante chamado Mateus da Costa Meira, estudante de medicina, ele pega uma metralhadora, vai até o cinema no Shopping Morumbi, em São Paulo, e metralha a plateia a sangue frio. E você vê que ele fez isso porque, segundo os jornais, ele estava vendo videogame, né? Assistindo programas de videogame, e aquilo ali entrou na cabeça dele, ele falou que tinha que matar também. Estudante, rico, classe alta, isto é, e universitário, e comete uma atrocidade dessa. Então ali foi realmente ataques satânicos. Há um ditado que nós dizemos que a mente desocupada é a oficina do diabo. Enquanto a pessoa não tiver a palavra de Deus na sua vida, ele tem um vazio, então esse vazio pode ser preenchido pelas trevas. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai para que não caiais em tentação. E quem pode derrubar o homem é só o diabo. Agora Jesus levanta aquele que crê. Eu vou fechar esse bloco com uma pergunta até de caráter mais pessoal. O senhor até disse aqui pra gente, o senhor é solteiro, né? Agora, como é que é a sua relação como homem em relação às mulheres, como é que o senhor se convive, né? Pra gente saber, porque às vezes a gente fala assim, pô, a pessoa, o senhor se considera, vou até aproveitar, já engatar um outro, o senhor se considera um santo? Na sequência aqui no Hora da Verdade, missionário Souza com a gente. Estamos conversando aqui com nesse último bloco, já a gente está fechando o programa de hoje com o mineiro José Antônio de Souza, missionário
Souza, né? Eu perguntei no bloco anterior em relação, o missionário é solteiro, né? Como é que ele convive nesse mundo masculino e feminino, né? E a relação com relação ao casamento, principalmente, né? E se ele se considera um santo. Bom, eu não me considero um santo por ser solteiro, né? Não é a vida de um solteiro que torna lá ele um santo. A palavra santo, na linha da Bíblia, é separado, aquele que Deus separou para uma nobre tarefa. E Jesus diz lá em São João capítulo 17, o verso 17: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então quem santifica o homem é a palavra. Agora, sobre a minha vida de solteiro, em 86 eu era noivo, faltava 6 meses para o meu casamento, e eu pedi uma confirmação para Deus, se realmente era da vontade dele que eu me casasse com a minha ex-noiva, acho que chama Maria Lúcia, né? Ela era mais jovem do que eu, evangélica, uma menina que estava sempre na igreja. Mas eu pedi uma confirmação, e essa confirmação veio através dos lábios dela. Ela me chamou num canto e falou para mim: Souza, eu tenho vergonha de te acompanhar nos trabalhos de praça pública. Quando você está pregando, eu fico com vergonha. Então aquilo ali já foi a resposta, né? Aí passou um mês, eu fui esfriando para não causar um impacto, né? E desisti dela e fiz um propósito com Deus de não me casar. Eu desisti dela foi em 86, né? E de lá para cá me mantenho solteiro, porque é um ditado: time que se ganha não se mexe. Então eu estou bem solteiro. E Paulo dá esta orientação, né? Não que ele é contra o casamento. Ele diz assim: quem é casado, que não se separe da mulher. Agora, quem é solteiro, se puder se manter solteiro, é melhor, porque ele tem todo o tempo para servir a Deus. Se eu fosse casado, eu não teria esse privilégio de sair pelo mundo aí pregando o evangelho, né? Filho para criar, esposa é praticamente impossível. Mas por esta vida de missões, eu vejo que o meu vazio é preenchido pela palavra de Deus. Não é uma pessoa que vai me complementar. Quem me complementa é a palavra de Deus. Vendo as suas palavras, assim, a maneira como você diz, dá sempre a impressão, né, que as pessoas como você não têm problemas. Que você é uma pessoa que passa pela vida pregando a palavra, que a tua vida é ótima, é excelente, que a palavra te sustenta, né, no caso, e que você é uma pessoa extremamente tranquila, que não tem muitos conflitos, enfim. É isso mesmo ou não? Não, a gente tem conflitos, né? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sobre essa questão, há muitas igrejas pregando o evangelho de facilidades, achando que tudo é mar de rosas. Tanto é que tem um slogan de uma igreja aí que diz assim: pare de sofrer. Não, o cristão é sofredor, porque ele está buscando a verdade, então ele vai ter oposição contra ele. Nem todos vão concordar com ele, haverá discriminação, rejeição. Muitas igrejas evangélicas me rejeitam porque sabem do meu trabalho, que é um trabalho itinerante, um trabalho de ruas, de presídio. Então eles acham que eu não sou uma pessoa adequada para transmitir uma mensagem para a igreja. E é o contrário, Deus tem me dado a oportunidade de pregar em grandes igrejas, em grandes concentrações evangelísticas na Europa, né, principalmente. E agora aqui no Brasil, não todas, mas há muitas igrejas que me discriminam por causa dessa minha posição de pregar nas praças, nas ruas. Eles acham que eu sou um pregador clandestino, né, que eu não tenho estrutura espiritual, mas graças a Deus eu tenho tido essa estrutura. O que eu não quero é como as igrejas hoje, pregando aquele evangelho até de terapia do amor, né, para arrumar casamento na igreja. Isso é uma vergonha, é uma blasfêmia, né? Porque Jesus diz: a casa do meu Pai será chamada casa de oração para todos os povos. E hoje estamos pregando o evangelho de promiscuidade, infelizmente. Até as músicas que a gente vê no clipe, nem músicas evangélicas são. Lionel Richie, George Michael, Madonna, os cantores brasileiros, Zé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Choró, num clipe de uma igreja. Isso é uma abominação para Deus. Então, por isso que eu não quero me comprometer com a igreja, me comprometo com a palavra. Jesus disse: aquele que busca, encontra. E se eu encontrei a resposta, todos nós podemos encontrar. É só examinar a Bíblia. Só para resumir, ninguém pode ser engenheiro se não seguir carreira de engenharia. Ninguém pode ser arquiteto se não seguir carreira de arquitetura. E ninguém pode ser um cristão autêntico se não seguir a carreira de Jesus. E falando sobre relacionamentos, Jesus falou assim: se alguém amar mais a mulher, ou a mãe, ou o pai, mais do que a mim, não é digno de mim. E quando alguém busca Deus para arrumar uma namorada na igreja, ele não é digno de conhecer a Deus, infelizmente. Missionário, a gente morre e vai para onde? Boa pergunta. A palavra de Deus diz assim: uns morrem, aliás, todos morreremos, é claro, mas uns são ressuscitados para a vida eterna e outros são ressuscitados para a condenação eterna. Aí alguém diz: mas por que tudo isso?
Porque Deus não suporta o pecado. Diz a Bíblia assim, o salário do pecado é a morte. A pessoa teve tempo de buscar Deus e fazer um concerto com Deus e se envergonhou da palavra, rejeitou a palavra. Então ele é condenado não por Deus. Olha o que diz a Bíblia. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Lembra daquele caso do roqueiro chamado Cazuza? Morreu há uns 7, 8 anos atrás. Ele estava no estado terminal, vítima do vírus da AIDS. Ao invés de ele recorrer a Cristo e buscar a presença de Deus, ele gravou uma música com sátiras, né? A música tinha esses dizeres: eu vi a cara da morte, a morte estava viva, o Senhor me chama, mas eu não quero ir. Querendo ir ou não, ele morreu aos 35 anos de idade, vítima do vírus da AIDS e do pecado. Eu pergunto, para onde vai essa alma? Não tem salvação, porque ele rejeitou a salvação. Por isso que diz a Bíblia, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Segundo a Bíblia. É duro, mas é a verdade. Eu estou conversando aqui com o missionário e, na verdade, eu combinei um negócio com o missionário, né? E a gente vai reforçar isso aí. O senhor falou, missionário, geralmente o senhor prega em praça pública, né? E eu vou ceder uns minutinhos finais do Hora da Verdade, como se, de alguma maneira, né, estivesse numa praça pública fazendo aí as suas pregações. Ele até me disse que ia tentar, um pouco antes disso, a tentar orar aí para que realmente ele pudesse fazer uma pregação correta, adequada, principalmente para você que está assistindo o Hora da Verdade. Então, vou deixar esses minutos finais para o missionário José Antônio de Souza, missionário Souza, aqui no Hora. Ok. Eu quero aproveitar esses minutos e deixar aos telespectadores uma mensagem extraída da Bíblia, porque tudo que está registrado nesse livro é verdade. Paulo dizia, esta palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Então, se você realmente quer conhecer a verdade, aqui está a palavra de Deus. Uma vez Jesus disse, a minha palavra é espírito e verdade. Certa ocasião, Pilatos interrogou Cristo e disse-lhe, tu és o rei? E Jesus disse, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como alguém pode ser cristão ou querer conhecer a Cristo se não ouvir a sua palavra? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que eu prego o evangelho, e não só eu, mas milhões e milhões de cristãos estão pregando essa palavra. E pregamos porque é um mandamento. Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E por que se prega o evangelho? Paulo dá a resposta. Diz o apóstolo Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se nós pregamos o evangelho, é pela vontade de Deus. E pregar o evangelho não é um ato de exibicionismo, não é um ato de você estar ali querendo ser o centro das atenções. Pregar o evangelho é dizer à sociedade que Jesus Cristo está pronto a libertar. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, e dizia mais, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre e saltam para a vida eterna. Um homem sem a palavra é como um carro sem combustível, vegeta. Ora, se uma máquina tem que ter combustível para se locomover, aqui está a palavra para mover a sua vida. E eu me lembro do Kaká, um dos melhores jogadores do mundo, aliás, o melhor jogador do mundo segundo a FIFA, rico, posição elevadíssima, uma celebridade do esporte, e ele crê no Evangelho e é um atleta de Cristo. Então você vê que o Evangelho alcança todas as camadas sociais, inclusive pessoas de alto nível estão buscando a presença de Deus. Busque a presença de Deus enquanto você tem tempo. A Bíblia diz, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a todos e espero que essas palavras, que essa entrevista possa realmente ser útil, né? E fazer efeito na sua vida. Boa noite a todos. Muito obrigado ao missionário, né, José Antônio de Souza, que esteve aqui com a gente, né? Muito obrigado. Agradeço. Ele veio exclusivamente de São Paulo, né? Se deslocou até Poços de Caldas aí para realmente estar falando com a gente, estar falando com você, telespectador assíduo. Missionário, um grande abraço, que o senhor continue pregando, que Deus continue iluminando o senhor aí nessa sua trajetória, nessa sua peregrinação. Obrigado pela presença. E obrigado pela boa recepção. Muito obrigado. Bom, a você, principalmente, assíduo frequentador deste programa, razão da existência do Hora da Verdade, meu agradecimento especial, e a gente volta a se ver, se Deus assim o permitir, na próxima quarta-feira, nesse horário das 9 às 10 da noite. Grande abraço. Fique com Deus, que Ele está contigo. Tchau.